Os pequenos corpos tremiam sob os lençóis brancos do hospital. 2 bebês de apenas 3 meses, idênticos, frágeis, rejeitando qualquer alimento há 48 horas. O médico segurou o braço do empresário Gabriel Almeida e disse, com a voz pesada: "Senhor Almeida, se eles não aceitarem o leite nas próximas horas, perderemos os 2. Tentamos tudo." Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus filhos estavam morrendo, e ninguém sabia o porquê. Mas havia alguém ali. Alguém invisível. Alguém que todos ignoravam. E seria ela quem mudaria tudo. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar histórias como essa. Gabriel Almeida sempre teve tudo sob controle. Aos 38 anos, comandava uma das maiores empresas de logística do país. Reuniões às 7 da manhã. Decisões que moviam milhões. Respeito instantâneo quando entrava em uma sala. Mas nada disso importava agora. Ele estava sentado no corredor frio do Hospital São Lucas, com as mãos entrelaçadas, a gravata frouxa, os olhos vermelhos. Fazia 6 meses que Marina, sua esposa, havia partido. Complicações no parto. Ela segurou os gêmeos por apenas alguns minutos. Sorriu para Gabriel, sussurrou: "Cuide deles", e fechou os olhos para sempre. Desde então, Gabriel vivia em modo automático. Contratou as melhores babás, pediatras particulares, uma equipe inteira dedicada a Miguel e Rafael. Mas não conseguia olhar para os meninos sem sentir uma dor que o partia ao meio. Eles tinham os olhos de Marina, o sorriso dela, a fragilidade dela, e agora estavam desaparecendo também. Tudo começou há 3 dias. Miguel, sempre mais tranquilo, recusou a mamadeira pela primeira vez. Rafael, mais agitado, chorou a noite inteira, mas não aceitou uma gota de leite. As babás tentaram tudo: trocar o bico, aquecer mais, aquecer menos, embalar, cantar. Nada funcionou. No segundo dia, os bebês mal abriam os olhos. Gabriel os levou correndo para o hospital. Exames de sangue, raio-x, ultrassom, tudo normal. Os médicos ficaram perplexos. Não havia infecção, obstrução, refluxo grave, nada que explicasse a rejeição total ao alimento. "Às vezes bebês passam por fases", disse a pediatra, tentando acalmar Gabriel. "Vamos tentar sonda, soro, observação." Mas na manhã deste 3º dia, mesmo com soro, os gêmeos estavam entrando em estado crítico. A pele pálida, os lábios ressecados, o choro fraco demais. O Dr. Henrique Moura, chefe da UTI neonatal, chamou Gabriel para uma conversa difícil. "Senhor Almeida, precisamos considerar a possibilidade de algo psicológico. Bebês, especialmente gêmeos prematuros como os seus, podem desenvolver um tipo de rejeição emocional. Eles sentem a ausência da mãe. Sentem quando o ambiente não está seguro." Gabriel sentiu a garganta fechar. "O senhor está dizendo que meus filhos estão morrendo porque eu não sou suficiente?" O médico suspirou. "Não é sobre culpa, é sobre vínculo. Eles precisam de algo que a medicina não pode dar. Precisam se sentir em casa." Gabriel saiu da sala cambaleando. Encostou na parede do corredor, escorregou até o chão e, pela primeira vez desde o funeral de Marina, chorou sem parar. Enquanto Gabriel desmoronava no corredor, uma mulher de uniforme azul empurrava um carrinho de limpeza pelo andar. Seu nome era Conceição. 52 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas, olhos cansados, mas atentos. Conceição trabalhava naquele hospital há 15 anos. Limpava quartos, banheiros, corredores. Chegava às 5 da manhã, saía às 2 da tarde. Invisível para a maioria. Às vezes, médicos esbarravam nela sem pedir desculpas. Enfermeiras deixavam bandejas sujas no chão, sabendo que ela limparia. Mas Conceição nunca reclamou. Precisava daquele emprego. Tinha 3 filhos já crescidos, 2 netos e um aluguel atrasado. Mas ela tinha algo que ninguém mais ali tinha. Ela prestava atenção.
Quando limpava os quartos, ouvia as conversas, observava os pacientes, percebia detalhes. Sabia quando uma criança estava com dor só pelo jeito que respirava. Sabia quando uma mãe estava escondendo medo. Tinha criado 3 filhos sozinha, depois que o marido foi embora. Conhecia fome, febre, desespero. Conhecia o choro que significa cólica e o choro que significa solidão. E naquela manhã, ao limpar o quarto ao lado da UTI neonatal, ela ouviu o choro dos gêmeos. Não era um choro comum, era um choro perdido, um choro que não esperava resposta. Conceição parou, a mão no rodo, e ficou ouvindo. Depois, devagar, aproximou-se da porta entreaberta da UTI. Viu as incubadoras, os monitores, as enfermeiras apressadas. E viu os 2 bebês, tão pequenos, tão frágeis, chorando baixinho, cada um em seu berço. Algo em seu peito se apertou. Ela conhecia aquele choro. Era o choro de quem perdeu o colo da mãe. Conceição voltou para seu carrinho, mas não conseguia parar de pensar. Durante o resto da manhã, enquanto esfregava o chão, sua mente voltava para os bebês. Ela lembrou de seu filho do meio, Júnior, que também havia rejeitado o leite quando era pequeno. Foi logo depois que o pai foi embora. O bebê tinha apenas 4 meses. Chorava, chorava, mas não mamava. Conceição ficou desesperada. Levou no posto de saúde. A médica disse que estava tudo bem fisicamente. Mas ele sente sua angústia, disse a médica. Bebê sente tudo. Você precisa respirar, mãe. Precisa acalmar seu coração primeiro. Conceição lembrou que naquela noite, chorando de exaustão, pegou Júnior no colo, encostou-o bem no peito, começou a cantarolar uma canção que sua própria mãe cantava. Não forçou a mamadeira. Apenas segurou, apenas amou. E depois de 1 hora o bebê aceitou o leite. Seria possível que aqueles gêmeos estivessem passando pela mesma coisa? Mas quem era ela para falar? Uma faxineira, sem estudo, sem diploma. Quem acreditaria nela? Conceição terminou seu turno em silêncio, trocou de roupa, pegou a bolsa. Mas ao passar pelo corredor da UTI, viu Gabriel sentado no chão, o rosto enterrado nas mãos. E algo dentro dela gritou, fale. Mas ela tinha medo. Medo de ser repreendida. Medo de perder o emprego. Medo de ser chamada de intrometida. Então, ela saiu, mas não conseguiu ir embora. A tarde caiu pesada sobre o hospital. Gabriel não saiu do corredor. As babás ligaram preocupadas. Ele não atendeu. Sua secretária enviou mensagens. Ele não respondeu. O mundo lá fora continuava girando, mas para Gabriel tudo havia parado. Às 5 da tarde, o doutor Henrique voltou com um semblante sério. Senhor Almeida, precisamos de uma decisão. Os bebês estão desidratando. Vamos intensificar o soro e, se necessário, fazer alimentação por sonda nasogástrica. Mas preciso que o senhor entenda, isso é paliativo. Se eles continuarem rejeitando o alimento, mesmo pela sonda... Ele não terminou a frase. Gabriel levantou os olhos vidrados. Eles vão morrer? O médico hesitou. Não vamos deixar isso acontecer, mas... Sim, senhor Almeida. Se não descobrirmos a causa, o prognóstico é grave. Gabriel assentiu devagar como um autômato. O médico saiu. O corredor ficou em silêncio. E então, pela primeira vez, Gabriel permitiu que a verdade o atingisse em cheio. Ele estava falhando. Falhando com Marina. Falhando com os filhos. Falhando como homem, como pai, como ser humano. Ele tinha dado tudo a eles. O melhor hospital, os melhores médicos, o melhor de tudo. Mas não tinha dado a única coisa que eles precisavam. Amor presente. Gabriel levantou, cambaleou até a janela do corredor, olhou para a cidade lá embaixo, as luzes começando a acender, a vida seguindo, e sussurrou para o vidro frio. Marina, eu não sei o que fazer. Me ajuda, por favor. Lá dentro da UTI, Miguel e Rafael continuavam chorando. Um choro fraco, quase um gemido. As enfermeiras os checavam a cada 15 minutos, ajustavam o soro, anotavam sinais vitais, mas ninguém os pegava no colo. Protocolo. Bebês em estado crítico precisam de repouso, monitoramento constante.
mas bebês também precisam de colo. E foi nesse momento, às 5h40 da tarde, que Conceição voltou. Ela não tinha ido para casa. Ficou sentada no ponto de ônibus, a bolsa no colo, olhando para o hospital. Tentou convencer a si mesma de que não era problema dela, que ela não podia fazer nada, que não era seu lugar. Mas então lembrou do rosto de Gabriel, da dor naquele homem, da mesma dor que ela sentiu quando achou que perderia Júnior. E lembrou das palavras de sua mãe, já falecida. Conceição, quando Deus coloca alguém no seu caminho, não é por acaso. Você tem que fazer sua parte. Conceição levantou, atravessou a rua, entrou novamente no hospital. Foi direto ao corredor da UTI. Gabriel estava encostado na parede, os olhos fechados. Conceição parou a poucos metros dele, o coração batendo forte. Respirou fundo e falou, com a voz trêmula: Senhor, desculpa incomodar. Gabriel abriu os olhos confuso. Olhou para ela sem reconhecer. Eu sou a faxineira do andar. Meu nome é Conceição. Gabriel franziu a testa sem entender. Eu ouvi sobre os seus bebês. E eu sei que não sou médica, não sou ninguém. Mas eu sou mãe. Silêncio. E eu já vi isso acontecer. Com meu filho, quando ele tinha a idade dos seus meninos. Gabriel se endireitou, a atenção capturada. Meu filho parou de mamar depois que o pai foi embora. Eu estava destruída e ele sentia. Bebê sente tudo, Senhor. Eles sentem o medo, a dor, a ausência. E às vezes, eles desistem. A voz de Conceição falhou. Mas quando eu parei de tentar forçar, quando eu só segurei ele, cantei para ele, deixei ele sentir que estava seguro, ele voltou a mamar. Gabriel a encarou, os olhos marejados. A senhora está dizendo que meus filhos estão morrendo porque eu não os seguro? Não, senhor. Eu estou dizendo que eles precisam sentir vida, calor, amor, não máquina, não protocolo. Eles perderam a mãe, mas o senhor ainda está aqui. As palavras caíram como uma bomba. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Ele mal tinha tocado nos filhos desde que Marina morreu. Deixava as babás fazerem tudo, não por desamor, mas por medo. Medo de se apegar e perder, medo de olhar para eles e ver Marina, medo de não ser suficiente. Mas os médicos disseram que é protocolo, que eles precisam de repouso. Conceição deu um passo à frente, os olhos firmes. Senhor, eu respeito os médicos, mas eu conheço o bebê e eu sei o que eles precisam agora. Se o senhor me permitir, eu posso tentar. Gabriel olhou para aquela mulher à sua frente. Uniforme simples, mãos calejadas, olhos cansados, mas cheios de uma sabedoria que nenhum diploma poderia ensinar. E algo dentro dele cedeu. Por favor, sussurrou. Faça o que puder. Conceição assentiu. Eles entraram juntos na UTI. As enfermeiras olharam surpresas. Senhor Almeida, algo errado? Não. Eu preciso ficar com meus filhos. A enfermeira hesitou, mas acenou. Gabriel e Conceição se aproximaram dos berços. Os gêmeos estavam deitados, lado a lado, os rostinhos pálidos, os olhinhos semicerrados. Respiravam devagar, fracos. Conceição olhou para Gabriel. O senhor já segurou eles desde que nasceram? Gabriel engoliu seco. Sim, mas poucas vezes. Eles conhecem o cheiro do senhor? Não sei. Então vamos fazer eles conhecerem. Conceição pediu licença à enfermeira. Explicou o que queria fazer. A enfermeira, cética, olhou para o doutor Henrique, que observava da porta. Ele hesitou, mas então assentiu. Afinal, nada mais estava funcionando. Conceição lavou as mãos cuidadosamente. Pediu a Gabriel que fizesse o mesmo. Depois, com delicadeza infinita, pegou Miguel no colo. O bebê nem reagiu. Estava fraco demais. Conceição o segurou contra o peito bem firme e começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga antiga, sem palavras claras, apenas melodia, um som que vinha de algum lugar ancestral, do fundo da alma. Gabriel observava, paralisado.
Agora o senhor pega o outro, disse Conceição suavemente. Gabriel se aproximou de Rafael. Suas mãos tremiam. Ele nunca tinha se sentido tão inseguro na vida. Mas pegou o filho, o corpinho tão leve, tão frágil, e o trouxe para perto do peito. Rafael soltou um chorinho fraco. Canta para ele, disse Conceição. Eu não sei cantar. Não precisa saber. Só precisa deixar ele ouvir sua voz, deixar ele sentir que você está aqui. Gabriel fechou os olhos e começou a falar baixinho. Oi, Rafael, sou eu, seu pai. Desculpa. Desculpa por não ter estado aqui do jeito que você precisava. Desculpa ter tido medo, mas eu tô aqui agora e eu não vou sair. Sua voz falhou. Sua mãe te amava tanto. Ela daria tudo por você e seu irmão. E eu vou fazer o mesmo. Eu prometo. Conceição continuou cantarolando para Miguel. E então, devagar, ela se aproximou de Gabriel até que os dois bebês ficassem próximos um do outro. Eles são gêmeos, disse ela baixinho. Passaram 9 meses juntos. Eles sentem falta um do outro também. Ela ajustou os bebês para que ficassem quase se tocando, ainda no colo dos dois adultos, e continuou cantarolando. Os minutos passaram. 5, 10, 15, e então algo mudou. Miguel soltou um suspiro diferente, não de dor, de alívio. Conceição sentiu. Olhou para Gabriel, os olhos brilhando. Continua falando com ele. Gabriel obedeceu, a voz ainda trêmula. Rafael, Miguel, vocês são fortes, são filhos da Marina, são meus filhos e vocês vão viver, vão crescer, vão ser felizes. Eu prometo. Rafael mexeu a mãozinha, tocou no peito de Gabriel e então, pela primeira vez em 3 dias, abriu a boca e chorou. Mas não era o choro fraco de antes. Era um choro de vida, um choro que pedia. Um choro que reclamava, um choro que esperava resposta. A enfermeira se aproximou, os olhos arregalados. Ele está pedindo para mamar. Conceição sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, dá a mamadeira para ele. A enfermeira trouxe a mamadeira. Gabriel, com as mãos trêmulas, ofereceu o bico a Rafael. O bebê hesitou, virou o rostinho. Não força, sussurrou Conceição. Só deixa ele sentir, deixa ele decidir. Gabriel apenas segurou a mamadeira perto da boquinha do filho e continuou falando baixinho, palavras sem sentido, apenas som, apenas amor. E então, Rafael virou a cabecinha de volta, abriu a boca e começou a sugar. Gabriel soltou um soluço. A enfermeira cobriu a boca emocionada. O doutor Henrique da porta arregalou os olhos. E Miguel, no colo de Conceição, como se sentisse o irmão, também começou a chorar mais forte. Esse aqui também quer, disse Conceição, rindo e chorando ao mesmo tempo. Outra enfermeira trouxe a segunda mamadeira. Conceição ofereceu a Miguel, e o bebê, devagar, cansado, mas vivo, aceitou. Naquela noite, Gabriel não saiu da UTI. Ficou sentado entre os dois berços, segurando as mãozinhas dos filhos, cantarolando as mesmas melodias sem sentido que Conceição havia ensinado. As enfermeiras trouxeram uma cadeira confortável, uma manta. O doutor Henrique autorizou que ele ficasse a noite toda. Miguel e Rafael mamaram 3 vezes durante a noite. Pouco, devagar, mas mamaram. E a cada mamada, Gabriel sentia como se um pedaço de si mesmo voltasse a respirar. Conceição ficou até a troca de turno, às 10 da noite. Antes de ir embora, Gabriel a chamou. Conceição. Ela parou, virou. Gabriel se levantou, foi até ela e, pela primeira vez, realmente a viu. Viu as rugas de cansaço, viu as mãos calejadas, viu os olhos bondosos, viu a mulher que salvou a vida dos seus filhos. Eu não sei como agradecer. Conceição sorriu, timidamente. Não precisa agradecer, senhor. Qualquer mãe faria o mesmo. Mas a senhora não é a mãe deles, e mesmo assim, ele não conseguiu terminar. Apenas estendeu a mão. Conceição a apertou desajeitada, sem saber bem como reagir a tanta gratidão. Volte amanhã,
disse Gabriel. Por favor, quero que conheça meus filhos direito, quando eles estiverem bem. Conceição acenou, os olhos marejados, e saiu. Mas Gabriel não a esqueceu. Nos dias seguintes, Miguel e Rafael se recuperaram rapidamente. Voltaram a mamar normalmente. Ganharam peso. O choro voltou a ser saudável, reclamão, vivo. O doutor Henrique ficou maravilhado. Nunca vi nada assim, confessou a Gabriel. Foi inexplicável. Não, disse Gabriel. Foi amor, simplesmente amor. Depois de uma semana, os gêmeos receberam alta. Gabriel os levou para casa, mas desta vez tudo era diferente. Ele dispensou as babás distantes. Contratou apenas uma auxiliar, mas ele mesmo cuidava dos filhos. Trocava fraldas, dava mamadeira, cantarolava à noite. E pela primeira vez, desde a morte de Marina, ele sorria, mas havia algo que precisava fazer. Gabriel pediu ao Departamento de Recursos Humanos do hospital o endereço de Conceição. Quando descobriu que ela morava em um bairro simples, longe, pegou o carro e foi até lá. Era um domingo de manhã. Conceição estava estendendo roupa no varal quando ouviu a campainha. Abriu o portão e quase caiu para trás ao ver Gabriel de camisa social e calça jeans segurando uma pasta de documentos. Senhor Almeida, o que o senhor está fazendo aqui? Vim agradecer de verdade, disse Gabriel. Conceição o convidou para entrar, constrangida. A casa era pequena, simples, limpa. Fotos de filhos e netos na parede. Cheiro de café fresco. Gabriel se sentou na mesa da cozinha. Conceição serviu café, sem jeito. Conceição, eu preciso saber sua história, disse Gabriel. Preciso saber quem é a mulher que salvou meus filhos. E Conceição contou. Contou sobre o marido que foi embora. Sobre os 3 filhos criados sozinha. Sobre as noites em claro, trabalhando de dia, estudando à noite para terminar o ensino médio aos 40 anos. Sobre o neto que nasceu prematuro e ela ajudou a criar. Sobre a dor, a luta, a resiliência. Gabriel ouviu tudo em silêncio, os olhos marejados. Quando ela terminou, ele abriu a pasta. Conceição, eu sei que a senhora não me deve nada, mas eu te devo tudo. E quero fazer uma coisa. Se a senhora aceitar. Ele tirou um documento. Estou oferecendo um emprego na minha empresa, não como faxineira, como assistente de recursos humanos no setor de bem-estar dos funcionários, com salário digno, plano de saúde, vale alimentação, e vou pagar uma faculdade de psicologia ou serviço social, se a senhora quiser. Conceição arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar. Por que não? Porque é demais. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse Gabriel a voz firme. A senhora fez o que poucos fariam. A senhora viu o invisível, ouviu o que ninguém ouvia, e não teve medo de falar, mesmo sabendo que podia ser ignorada. A senhora merece isso e muito mais. Conceição começou a chorar. Meus filhos vão poder estudar melhor. Meu neto vai poder ter o que precisa. Sim, e a senhora vai poder descansar e ser reconhecida pelo que realmente é uma mulher extraordinária. 6 meses depois, Gabriel estava no jardim da mansão, sentado na grama, observando Miguel e Rafael engatinhando pela primeira vez. Eles riam, se empurravam, exploravam o mundo com curiosidade infinita. Saudáveis, vivos, felizes. Ao lado de Gabriel, sentada em uma cadeira confortável, estava Conceição. Ela agora usava roupas diferentes, cabelos cuidados, mas o sorriso continuava o mesmo. Humilde, caloroso, verdadeiro. Eles estão enormes, disse ela rindo. Graças a você, respondeu Gabriel. Não, graças ao amor. O meu, o seu, o da Marina que ainda vive neles. Gabriel olhou para ela. Sabe, Conceição, eu passei a vida inteira acreditando que sucesso era dinheiro, poder, controle. Mas aprendi que sucesso de verdade é isso aqui. Ele apontou para os filhos. É ter alguém que te vê quando você está invisível. É estender a mão quando ninguém mais estende. É amar mesmo quando é difícil. Conceição sorriu, os olhos brilhando. O senhor aprendeu rápido. Gabriel riu.
Tive uma boa professora. Miguel engatinhou até Gabriel e subiu em seu colo babando, rindo. Rafael foi até Conceição, que o pegou com a naturalidade de quem sempre soube amar. Tia Conceição, balbuciou Rafael tentando falar. Conceição sentiu o coração explodir. Ele falou. Gabriel sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Ele sabe quem é você. Eles sabem. Naquele momento, sob o sol dourado da tarde, cercados por risadas infantis e pelo cheiro de vida nova, duas pessoas que o destino uniu de forma improvável entenderam uma verdade simples. Não importa sua profissão, seu salário, seu sobrenome. O que importa é se você consegue ver o outro, se consegue amar quando ninguém está olhando, se consegue ser humano quando o mundo só espera que você seja útil. Conceição olhou para aqueles dois meninos, tão parecidos, tão cheios de futuro, e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. Gabriel olhou para ela e soube que seus filhos teriam, para sempre, um exemplo do que é força verdadeira. E naquele jardim, onde antes só havia dor e medo, agora havia esperança. Porque às vezes a salvação não vem de onde esperamos, vem de onde mais precisamos. Vem do amor que não pede reconhecimento. Vem das mãos calejadas que seguram com mais ternura do que as mãos macias. Vem de quem foi invisível, mas sempre esteve vendo. Às vezes, quem salva uma vida não usa jaleco, usa amor,